tem não sei se vai ser a mesma tradução, a NVI. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do nono mês. Diga a Zorobabel, filho do governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros, os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração nessa noite. Fala conosco. O Senhor já tem falado, mas continua falando agora, através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa romper os grilhões, romper, Senhor, todo o mal, toda a força do inferno, tudo aquilo que quer roubar a nossa mente, tudo aquilo que quer roubar o nosso coração. Nessa noite, Satanás está impedido de agir sobre nossas vidas, de agir no nosso coração, de tirar o nosso coração da presença de Deus. Nessa noite, todo mal está sendo destruído pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos falando sobre o livro de Ageu. Essas mensagens, ela tem tudo a ver com os nossos dias. Nós falamos sobre definir as suas prioridades. Para nós termos uma vida de contentamento, nós precisamos definir a nossa prioridade. E a segunda mensagem foi: domine os seus pensamentos. Os irmãos ouviram eu falar aqui que a nação de Israel, quando volta do cativeiro, agora é tempo de reconstruir o templo do Senhor, a casa do Senhor. E quando eles começam a reconstrução, eles começam a lançar o fundamento, mas o pensamento deles estavam lá no passado, na riqueza, na glória, no esplendor do templo de Salomão, que custou cerca de 2 bilhões, ou melhor, apenas as ofertas que foram levantadas somaria hoje cerca de 2 bilhões. Então era um esplendor. Alguns choravam porque não tinha mais aquele esplendor, mas os novos começavam a se alegrar em função desse novo templo. E Deus fala com Zorobabel dizendo: coragem, Zorobabel, coragem, Josué, sumo sacerdote, e coragem todo o povo, mãos à obra. E aí Deus faz uma promessa, e nessa promessa Deus fala assim: olha, eu tenho uma aliança com vocês, eu estabeleci uma aliança, eu sou fiel à minha aliança. E Deus falou com eles que a glória dele iria retornar para aquele templo. Aquele templo não tinha a riqueza, a majestade, ou seja, o brilho que havia no antigo templo. Mas Deus está dizendo que a glória dele seria introduzida de novo no templo. O mais importante não era o templo, mas a glória dele no templo. E aí Deus falou o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Eu vou abalar estruturas,
E quando eu abalar essas estruturas, então o desejado de todas as nações, ou seja, apontando para Cristo, ele virá. E aí Deus fala com o povo, Deus ministra ao povo, e Deus fala assim: a glória desse segundo templo será maior do que o outro. Mas Deus está falando não é de riqueza material, Deus está falando não é de estrutura física, Deus está falando da glória dele. A glória, a minha glória será maior nesse segundo templo. E Deus está dizendo: olha, nesse lugar, esse lugar que muitos de vocês estão rejeitando, esse lugar eu vou estabelecer a minha paz, declara o Senhor. E aí o Senhor fala: muda os seus pensamentos. Se você quer ter uma vida de contentamento, muda os seus pensamentos. Não fique preso ao passado. Fique preso ao futuro, à promessa que Deus tem. E aí o Senhor tem a outra mensagem, que o Senhor manda o povo descartar os seus pecados. Deus fala com os sacerdotes que eles deveriam buscar pureza. Deus faz algumas perguntas. E o mais incrível é que Deus fala assim: olha, tudo que está acontecendo, essa crise que está acontecendo, é por causa de vocês. A palavra do Senhor, uma palavra de exortação, mas é uma palavra também que levanta o povo, que leva o povo a pensar, que leva o povo a ficar em pé. E agora finaliza essas mensagens com a palavra de Deus, não dirigida ao povo, não dirigida aos sacerdotes, mas dirigida ao líder, dirigida ao governador Zorobabel. Esse homem que lançou os fundamentos do templo. Em Zacarias 4, versículo 9, refere-se a Zorobabel, dizendo: Zorobabel lançou os fundamentos do templo e as suas mãos também terminará. Ou seja, Deus estava dizendo, ele começou a obra e ele vai terminar. E aqui Deus entrega uma mensagem para Zorobabel, falando sobre essa promessa. Que promessa é essa? É por isso que o tema é: dependa das promessas de Deus. Dependa das promessas. Quais são essas promessas? O que Deus está falando com Zorobabel? Observe bem no texto, o Senhor dizendo: olha, fala a Zorobabel, fala que eu farei tremer o céu e a terra. E eu queria pensar com você um pouco, quero que você pense comigo sobre esse texto. Antes, Deus fala o seguinte: eu farei tremer o céu e a terra. Aqui, o Senhor volta a falar que ia fazer tremer os céus e a terra. Da primeira vez, Deus fala: eu farei tremer os céus e a terra. As estruturas serão abaladas, porque a minha glória será introduzida no templo. Mas aqui o Senhor volta a falar: farei tremer os céus e a terra. Agora, a glória dele, o Shekinah dele, seria introduzida não no templo, mas entre as nações. A glória dele ia alcançar não apenas Israel, mas ia alcançar todas as nações. Então, essa é a promessa de Deus, que a sua glória não fique apenas aqui, na igreja, mas que ela seja expandida. E aí Deus fala assim: derrubarei tronos e destruirei poder dos reinos estrangeiros. Irmãos, é impressionante. Quantas vezes Israel ficou dominado por reinos estrangeiros?
Israel havia acabado de sair do cativeiro. 70 anos no cativeiro. E aqui Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos. Ou seja, não é o Senhor de um exército, mas o Senhor de todos os exércitos. E aqui a promessa é o seguinte: eu vou destruir tronos. Eu vou destruir. Irmãos, aqui Deus está dizendo: eu sou soberano. Em minhas mãos está a força e o poder, e ninguém pode me resistir. Inclusive, tem uma palavra em Provérbios que fala que o coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus inclina para onde o Senhor quer. E aí nós precisamos ter essa visão da soberania de Deus. Não é um Deus limitado, não é um Deus que está lá acuado pela Covid, não é um Deus que está lá sem saber o que fazer em meio ao que está acontecendo. Algumas pessoas acham que Deus se escondeu. Não, Deus está dizendo para Zorobabel, mesmo diante desse cenário, eu tenho uma promessa para o meu povo. Mesmo diante desse cenário, Zorobabel, eu vou destruir tronos, eu vou tirar reinos, virarei os carros. Deus está dizendo: eu tenho poder sobre todos os exércitos. E aí o Senhor fala naquele dia. Que dia é esse? Irmãos, Deus é um Deus que estabelece a agenda. Eu não conheço a agenda de Deus, mas eu sei que Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda da redenção. Deus tem uma agenda trabalhar com Israel, trabalhar com a igreja. Tem um tempo que Deus está trabalhando com a igreja. Deus tem uma agenda, e nessa agenda vai acontecer o arrebatamento. Se você ler cuidadosamente, você vai perceber esses pontos da agenda de Deus. E aqui o Senhor dizendo naquele dia, falando para Zorobabel, naquele dia, e ele chama Zorobabel de meu servo. Ele não chama de governador, meu líder, ele fala assim: meu servo Zorobabel. Eu te chamei, eu estou te usando, meu servo. E aí Deus fala assim: farei de você um anel de selar. Parece estranho, o que é anel de selar? Os reis, o rei da Pérsia, o rei do Egito e outros reis, eles usavam um anel, e esse anel ele tinha a imagem do rei. Então o rei chegava e imprimia a sua imagem era tipo um carimbo, imprimia a sua imagem, e quando ele imprimia a sua imagem, ninguém poderia violar aquele selo, ninguém. Aconteceu isso quando Daniel estava na cova dos leões, o rei Dario chegou lá e selou ali, ninguém podia mexer ali. Então, quando o rei colocava o seu anel de selar com a sua imagem, ninguém podia mexer. E esse anel era exclusivo do rei, ninguém tinha acesso, ninguém podia tocar nesse anel. E aqui, ele chama Zorobabel de meu anel de selar. O que tem que haver o meu anel de selar? O que Deus está querendo dizer? Zorobabel, eu vou imprimir a minha imagem. E eu vou usar você é o meu anel, que você vai carregar a minha imagem. E aí, para ser isso, para ser chamado de anel de selar, está dizendo: você é uma propriedade exclusiva. Quando eu estabelecer esse anel, ninguém pode mexer. Você é meu anel de selar. Mas Zorobabel,
Quando você lê a tipologia, Zorobabel, ele aponta para Cristo. Zorobabel é uma figura de Jesus Cristo. Aí você vai entender, mas como assim? Irmãos, anel de selar. O anel carrega a imagem do rei. E quando fala sobre Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio exatamente isso, imprimir a imagem de Deus na vida de um povo. Ele separa esse povo, ele escolhe esse povo, ele chama esse povo de minha igreja, e ele resolve estabelecer ali a sua marca, autenticar. Quando o rei batia o seu anel, ele está dizendo, é original. Isso aqui é original, não é uma cópia, não é algo falso. Eu estou selando com o meu anel. E aí Deus chama a igreja e resolve colocar a sua imagem, imprimir a sua imagem na vida da igreja. É por isso que a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, até chegarmos à imagem de Cristo. Irmãos, esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus ao abalar céus e terra. Ao mexer com estrutura, Deus está falando assim, eu vou estabelecer a minha glória, a minha imagem. Lá era a glória no templo, agora é a imagem de Deus sendo imprimida na vida da igreja. Aí o que Deus quer? Que essa igreja ela começa a ser usada de uma forma especial. O próprio Jesus falou assim, que ele estabelecia a sua igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E aí eu quero só que você entenda isso. Igreja não é essa estrutura. Igreja não são os bancos. Aqui é o lugar onde essa igreja se reúne, trazendo na sua vida a marca do rei. Porque a marca do rei, no anel de selar, está dizendo, é verdadeiro. É isso. Quando a igreja ela carrega em si a marca do Cordeiro, ela está dizendo, olha, nós estamos aqui imprimindo essa imagem de Deus, essa glória de Deus. É por isso que quando a igreja, no seu início, ela andava nas ruas de Jerusalém, as pessoas diziam, lá vai os cristãos, ou seja, os pequenos Cristo. Eles estavam tão impregnados na marca do rei, a marca de Deus, a glória de Deus estava tão evidente nas suas vidas, que as pessoas olhavam e falavam assim, gente, esse povo parece com o Messias. Esse povo parece com Cristo. Porque não era a imagem deles, era a imagem de Deus sendo revelada. É por isso que Paulo fala que a igreja ela foi levantada para manifestar a multiforme graça de Deus. É por isso que tem toda uma tentativa de ofuscar a imagem da igreja, manchar a noiva, manchar as vestes da noiva. Porque quando as pessoas olham para a noiva e quando eles enxergam impureza, eles não querem, eles zombam da noiva. Mas aí o Senhor está dizendo, a minha igreja, ela carrega a minha imagem.
E aí, você fala assim, mas pastor, tem muitas coisas que não parecem com o rei. O anel de selar não é original. A igreja é original. Mas tem algumas cópias. As pessoas estão produzindo cópias, tentando autenticar. Mas não é o verdadeiro. Irmãos, Paulo fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. Ele fala, eu não me envergonho desse evangelho que é o poder de Deus. Então, entenda bem. Deus está dizendo para Zorobabel, eu vou fazer tremer céus e terra. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que Deus está balançando estruturas. Eu falei o que está acontecendo hoje. Na verdade, é Deus trabalhando com a igreja. Porque é Deus abalando estruturas, fazendo tremer céus e terras, para Ele chegar e falar assim, olha, eu vou imprimir a minha imagem. Não vai ser, não é cópia, é minha glória. E aí, tem uma passagem em Hebreus capítulo 12, que fala que Deus vai remover as coisas abaláveis, para estabelecer o inabalável. Deus vai remover as coisas abaláveis para estabelecer o inabalável. Sabe o que é o inabalável? É Cristo. Nesses últimos tempos, Deus está trabalhando, mexendo com a estrutura, sacudindo. Sabe por quê? Para permanecer apenas Cristo. Para permanecer apenas a glória dele. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo de colheita. Aí eu começo a pensar na parábola do trigo e do joio. Às vezes nós queremos separar o trigo do joio. Não, pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos nos opor ao falso, ao que está acontecendo. Deus fala, para. Porque somente quando chegar aquele dia, o dia da colheita, aí sim, eu vou separar os meus. Eu vou separar aqueles que têm a minha marca. Eu conheço o meu povo. Eu conheço o meu rebanho. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço a minha igreja. Eu conheço. Por isso, fique tranquilo. Esse dia está chegando. Essa é a promessa aguardada pela igreja. Quando eu falo dependa das suas promessas, eu não estou falando promessas materiais. Igreja, tudo é transitório. Tudo é abalável. Não adianta eu me apegar a coisas abaláveis. Porque o inabalável vai ser estabelecido, e quando ele for estabelecido, vai remover tudo aquilo que é abalável. Então eu preciso abrir meu coração e falar, Deus, eu quero me achegar, eu quero me apegar a Ti. Essa é a promessa de Deus para Israel.
Irmãos, tem pessoas cantando o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Não tem coisa melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Agora, essas promessas aqui, a segunda vinda de Cristo, vai ser gloriosa. Fique tranquilo. Se Deus está abalando reinos, se Deus está abalando estrutura, Ele faz isso porque é para introduzir a sua glória. Ele desmancha, Ele destrói, Ele abala, Ele faz tremer, mas com um único propósito: estabelecer a sua glória. A glória dele está vindo sobre a nação. Eu não vejo, eu não tenho uma visão pessimista do futuro. Porque quando eu olho para Cristo, meu coração enche de gozo. E uma coisa que você vai entender aqui em Ageu, Deus fala que ia restabelecer a terra também. Porque a terra havia sido atingida por causa do pecado. Mas agora, por causa da obediência, a terra seria restaurada. E Deus falou assim, ó, nos campos e nos montes, eu provoquei uma crise, uma fome que atingiu o trigo, o vinho e o azeite. Preste atenção aqui. Olha, o trigo representa o vigor. O azeite representa o testemunho. E o vinho representa a alegria. O Senhor falou assim, olha, isso foi tirado do meu povo. O vigor foi tirado. O testemunho foi tirado. O vinho foi tirado, a alegria foi tirada. Mas adiante Deus fala assim, eu vou fazer tremer os céus, a minha glória vai vir. Será que nós estamos vivendo um tempo igual a esse? Que parece que o vigor espiritual está faltando. Preste atenção, o Senhor fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, o vigor de muito vai faltar. Você está percebendo que hoje está faltando vigor? Mas Deus falou assim, eu permiti isso, mas tudo isso está dentro do meu plano. Depois eu vou abalar estruturas, eu vou mexer e minha glória vai vir. O testemunho, o vigor e a alegria. Irmãos, nesse tempo, eu não sou contra usar máscara. Mas você observou que isso roubou da gente uma coisa legal, que é o sorriso? Salomão falou que um coração alegre aformoseia o rosto. E hoje, quando a gente olha para as pessoas, você não vê sorriso. Pode até estar alegre, mas você não consegue. As pessoas estão perdendo alegria, contentamento. As pessoas estão perdendo, irmãos, a alegria de estar na casa de Deus. Parece que há um descontentamento. Nós achamos que fulano de tal, que igreja tal é melhor do que a nossa, que a estrutura tal é melhor do que a nossa. É porque às vezes está faltando o azeite, está faltando o trigo e está faltando o vinho na nossa vida. A colheita a lavoura foi prejudicada. Mas Deus está falando assim, eu vou restabelecer. Eu vou restabelecer. Aqui Deus restabelece e faz com que a glória dele volte para o templo. Aqui Deus vai restabelecer novamente. Deus vai restabelecer. Irmãos, grava isso. Acontecerá
um grande mover de Deus sobre a face da terra nos dias que vão anteceder o arrebatamento. O dia nem hora, ninguém sabe. Mas a Bíblia fala assim, os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Alguém falou assim, que quando estiver chegando, Deus vai provocar uma sede, uma fome tão grande, por causa dos escolhidos. Você não vai saber o dia nem a hora, mas Deus vai te dar algo. Você vai dizer, olha, eu estou sentindo algo, eu não sei o que é. Eu não sei. Mas eu nunca tive tanta vontade de orar, eu estou sendo conduzido à oração, meu Deus! Sabe, coisas extraordinárias. Os cultos que mais vão estar lotados de gente vai ser os cultos de humilhação, de quebrantamento, de choro. O noivo está chegando. O noivo está chegando para recolher aqueles que têm a imagem, o selo do rei. Essa é a promessa. É isso que nós aguardamos. Oh, irmãos, é isso que nós aguardamos. Novos céus e nova terra. O inabalável de Deus chegando. Aleluia! Chegará um dia que o Senhor mandará recolher dos quatro cantos da face da terra os seus escolhidos. A trombeta vai tocar. Ele vai reunir o seu povo. Ele vai separar uns de um lado e outro de outro. Vinde a mim, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Shalai decom. Você vai chegar perante o Cordeiro. Lá em Apocalipse capítulo 7, João teve uma visão de uma multidão diante do Cordeiro. De todas as nações, tribos, línguas, se dobrando, se curvando, adorando, exaltando o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. João teve uma visão. E de repente ele perguntou, quem são esses? Esses foram os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os que têm a marca do rei. Esses são os que têm a marca. O sangue do Cordeiro está sobre eles. Que bom entrar no gozo eterno. Irmãos, quando o nosso coração se volta para a glória, essa glória, essa majestade, nada dessa terra passa a ter sentido. Nada. Nada. Paulo chegou um tempo, Paulo falou assim, ninguém me perturbe mais. Eu já estou crucificado com Cristo. Não desejo mais nada. Não desejo mais nada, eu desejo Cristo. E ele escreve aos Colossenses dizendo, irmãos, Cristo em vós é a esperança da glória. Quando chega o tempo, no final da sua vida, ele fala assim, o tempo da minha partida chegou. Por quê? Ele dependia dessa promessa. De qual promessa você depende? Qual a promessa? Não fique pensando, pastor, eu queria tomar posse dessa promessa, porque quando isso acontecer vai resolver toda a minha vida. Não vai resolver.
Quando essa cura chegar, vai resolver toda a nossa vida? Não vai resolver. Quando eu conseguir minha casa própria, essa promessa, toda a minha vida vai resolver? Não vai resolver. A única promessa que vai, de uma forma definitiva, trazer gozo pleno, contentamento, é Cristo em vós, esperança da glória. Quando Cristo for totalmente entronizado em nossas vidas. Quando tudo for removido e sobrar unicamente Cristo. Cristo. Ô irmãos, eu queria até falar mais para vocês, mas acho que eu vou parar por aqui. Porque a gente podia falar até da igreja de Laodiceia, que foi removendo, e ela removeu Cristo. E deixou as outras coisas e depois assim, errado. Você não pode remover o inabalável. A falsa sensação de que está removendo Cristo. Cristo pode remover. Ele falou assim com a igreja: se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candelabro. Quero orar com você. Eu não sei, durante essa série, o que Deus tem falado no seu coração. Mas eu confesso que meu coração, quando terminei essa série, falei: Deus, que saudade. Estou com saudade de Ageu, desse homem que fala com tanta autoridade. E eu confesso, irmãos, que Deus despertou muito meu coração. Deus tem feito um reboliço aqui, Deus tem feito tremer muitas coisas aqui no meu coração. Removido muitas coisas para estabelecer o que mais importa, a glória de Deus. Queria que se ficasse em pé.